Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão, não é o terceiro porque nós tivemos o jogo do Botafogo às 9h30 da manhã, 11h30 tivemos a nossa live pós-jogo e agora o conteúdo pra gente fechar o dia de hoje. O Botafogo se posicionou e que nota, que pancada que o Botafogo deu na Ferj. Vou explicar tudinho pra vocês sobre o tema porque muita gente não tá entendendo na realidade o que está acontecendo. E também a irmã do Leozão Memória Alvinegra, a Lívia, Memória Alvinegra, esteve lá no Selhurst Park e mandou alguns videozinhos aqui pra gente com a torcida do Botafogo e os jogadores ali indo saudar a nossa massa lá no estádio do Crystal Palace. Vou colocar esses videozinhos após a nossa vinheta. Nesse nosso conteúdo, que está em nome de Aposente Fácil. Vocês viram que mudou a regra em relação ali à aposentadoria, da maneira que você pode se aposentar? Então, a Aposente Fácil ela pode te ajudar nesse detalhe. Se você ainda não sabe como e quando pode ter o seu descanso merecido, entre em contato agora mandando um WhatsApp que na segunda-feira eles vão te responder. Ou mande, ou na segunda você vai anotar o telefone que está aqui embaixo na nossa descrição e vão ligar falando aqui, olha, eu vim lá no canal do TF, eu quero saber como vocês podem me ajudar a aposentar ou melhorar quanto eu ganho. Isso mesmo. De repente você está ganhando uma aposentadoria menor, você pode ter ali um acréscimo. É isso, galera. Vocês trabalharam a vida toda e vão dar mole? Não deem mole. Entre em contato com o Aposente Fácil, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Deixa o like, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo aqui em seus grupos do WhatsApp. Mande no seu grupo do WhatsApp, que com certeza alguns dos seus amigos não estão cientes em relação a essa situação do Campeonato Carioca. Já volto. Abra o nosso conteúdo com as imagens ali da torcida do Botafogo enviadas pela Lívia, que é irmã do Leozão Memória Alvinegra. Ela esteve lá no estádio Selhurst Park acompanhado do filhão e foram ver o jogo do Fogão. É muito bacana, né? O torcedor alvinegro que não tem tanto contato com o nosso clube e vai e conseguem dar um show como nós demos na arquibancada. Com certeza os ingleses que lá estavam, eles ficaram certamente espantados positivamente com a nossa massa. Vejam aí alguns videozinhos que ela mandou aqui pra gente. Obrigado, Lívia. Obrigado, Leozão. Tamo juntos. Roda aí. O imbróglio do Campeonato Carioca continua e o Botafogo, como eu havia dito ontem para vocês, que iria se posicionou hoje. Vou ler aqui a nota do nosso glorioso em relação ao campeonato estadual. Em reunião de diretoria com a presença do acionista majoritário John Textor neste sábado em Londres, o Botafogo decidiu não assinar o modelo comercial proposto pela Ferj para a transmissão do Campeonato Carioca de 2023 e vai oficializar a decisão à entidade nas próximas horas. O futebol brasileiro vive um momento, 1.1, né? O futebol brasileiro vive um momento de profundas discussões sobre a constituição de uma liga, sob o novo modelo e fórmula de distribuição de receitas que incentive a chegada de investidores, corrija distorções, gere o equilíbrio esportivo e aumente a competitividade, para benefício de todo o ecossistema. 2. O Botafogo não vai aceitar participar de um acordo em que há
obscuridão nas negociações, privilégios individuais e a manutenção de modelo histórico que tanto prejudica o futebol do país. É incoerente com o que pensamos para o futuro e certamente uma decisão que contraria as melhores práticas. 3. O Botafogo lamenta a condução do processo e defende que os clubes se unam em prol de interesses coletivos e que seja sempre esse pilar fundamental de todas as decisões. 4. Diante disso, o Botafogo planeja o início da temporada visando administrar a utilização do elenco da maneira mais benéfica, com foco na preparação para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Isso significa que o Botafogo vai disputar o Carioca e também viajar aos Estados Unidos para importantes jogos preparatórios contra times da MLS e da América do Sul. Dito isso, primeiramente, é muito bom ver o nosso Botafogo se posicionando contra as arbitrariedades que durante anos aconteceram em relação ao Campeonato Carioca. Não é a primeira vez que a gente vê a Ferg agindo de maneira arbitrária, privilegiando certos clubes, e o Botafogo desta vez, que não precisa da Ferg, se posicionou ao contrário. Perfeito, é assim que se faz. Não dá mais para o nosso Botafogo ter atitudes que aceitem qualquer coisa. Se o Glorioso aceitasse esse contrato de 9 milhões e o Flamengo 18, ia ficar muito chateado. Mas não. Seguiu a mesma linha de Vasco e Fluminense. E como eu falei ontem, no mesmo Noite Alvinegra que vocês estão vendo, mas o de ontem, se vocês puderem assistam, para não ficar repetitivo, não vou repetir as mesmas coisas que eu falei ontem. Os três unidos. Deixem o Campeonato Carioca para a Ferg e para o Flamengo. Deixem. Quem vai pagar uma quantia milionária para ter o Campeonato Carioca só com o clube jogando? Ninguém. Botafogo vai fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Existe ainda a dúvida de qual cidade vai acontecer. E você tem que se preparar visando as principais competições, como o Botafogo diz: Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Acabou. Campeonato estadual tem que ser tratado, sabe como o quê? Algo segundo plano, terceiro plano. Ainda mais quando você talvez pudesse privilegiar o torneio, dando ali uma moral, e você vê financeiramente alguns outros clubes sendo valorizados. Foi o que eu falei já algumas outras vezes aqui no canal. Nunca teve distorções de valores. Todo ano as equipes recebiam de maneira igual nas cotas de TV. Sempre foi assim, é histórico no campeonato estadual. E desta vez a Ferg queria privilegiar o Flamengo. Se a Ferg e se os clubes hoje, ao contrário do que o Rubens Lopes disse, que não foi por culpa do Flamengo, naquela entrevista que a gente fez resenha com o TF, todo mundo era para estar recebendo ali 20 milhões de reais. Pelo Flamengo não ter aceito e desde 2020 tenta receber um valor superior aos dos outros co-irmãos, o Campeonato Carioca perdeu grana, perdeu relevância financeira, porque relevância técnica já não tem há alguns anos. TF, mas o Botafogo vai perder 9 milhões, o que a gente vai fazer? Não vai ter esse recurso. E sobre as transmissões, como a gente vai ver o Campeonato Carioca? Houve a aprovação da lei do mandante. E através dela, os jogos em que o Botafogo tem o mando de campo, essas partidas, elas podem ser transmitidas por ele ou comercializadas por ele. Se, por exemplo, o Botafogo chegar e falar assim, ó, todos os meus jogos, eu quero que eles sejam transmitidos pela Globo. Beleza, fecha o acordo com a Globo individual, tudo bem. Ou se Botafogo, Vasco e Fluminense chegarem em um acordo, vamos negociar todos os nossos jogos do Campeonato Estadual coletivamente, nós três aqui, vamos fazer um bloco, nós três negociamos todas nossas partidas, beleza, vamos fazer. O Flamengo negocia, tá sozinho. Fecha em bloco, todo mundo que fechar vai ter todos os jogos de Botafogo, Vasco e Fluminense que eles forem mandantes. Tentem conversar com alguns pequenos que não sei como que funciona por causa que eles têm com a Ferg, né? A Ferg pode prejudicar os pequenos, então é bem capaz deles aceitarem o que a Ferg propor. Mas os três grandes, eles tomando as atitudes que eles precisam tomar, eles fecham em bloco. Eles conseguem negociar em bloco. É só ter ali uma conversa bem tranquila entre Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, John Textor, acionista majoritário do Botafogo, e Josh Wonders, que é o acionista ali da 77 Partners. Simples assim. E se não chegarem a um acordo, que o Botafogo feche por conta própria. Se quiser todos os seus jogos transmitidos pela Botafogo TV sem ter lucro, beleza. Ou se fechar em bloco, que eu acho que é o melhor nesse momento, você juntar-se a Fluminense e Vasco e tentar uma negociação com os três, dos três, seria o melhor caminho. Porque quem fechar vai ter todos os jogos desses times como mandantes do campeonato estadual. Todos os clássicos entre Botafogo e Fluminense, Fluminense e Vasco, Fluminense e Botafogo, Vasco e Botafogo serão transmitidos. E os clássicos dessas equipes contra o Flamengo, em que eles forem mandantes,
também serão transmitidos. E aí, não é válido fechar em bloco? De repente eles conseguem arrecadar em bloco o que eles não vão assinar com a Ferj, fazendo ali o campeonato por conta deles. É o melhor caminho, é negociação coletiva dos três, porque você vai fechar e vai se dar bem. Botafogo fez correto, nota muito bem feita, nota precisa do Glorioso, e agora é que tudo seja ajustado internamente e que o Botafogo realmente que o Botafogo faça por valer todos os seus direitos e que o Botafogo faça com que, neste momento, as coisas realmente sejam para um caminho em que não aceite mais arbitrariedades da senhora Ferj. Simples assim, não tem outra conversa, não tem o que fazer. Mas parabéns, Botafogo de Futebol e Regatas, pelo posicionamento, parabéns, João Textor, parabéns toda a diretoria alvinegra que se reuniu em Londres hoje após o jogo e definiram que não vão aceitar esta arbitrariedade da Ferj. E agora é o quê? Se preparar bem para as competições que são sérias, como Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E torcedor, se Botafogo jogar o estadual todo com o time B e perder algumas partidas, vamos entender o contexto da situação. Não vamos achar que, uma derrota tem que colocar o time titular porque senão a gente vai perder. Vocês querem o quê? Que o Botafogo se sujeite às coisas se sujeite ao que a Ferj quer? Vocês querem que o Botafogo se sujeite às arbitrariedades da Ferj? Não pode mais ser assim. Se a gente quer um Botafogo grandioso dentro e fora de campo, a gente tem que colocar the dicks on the table. É assim que tem que ser. Não dá mais pra gente aceitar o que a gente aceitava antes. E agora que a gente tem uma situação financeira que dá pra gente colocar the dicks on the table, aí sim dá pra gente pensar em prol do nosso clube. É isso. Se você tem algum amigo que está em dúvida, que tá falando que tinha que aceitar, mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Espalhe esse conteúdo aqui do canal do TF, porque acho que é importante pra conscientização do nosso torcedor. Campeonato Carioca, da maneira que tá, é pra cagar pra ele. Um abraço, tamo junto. Beijo, mais 2 vídeos aqui, assistam. Amanhã 3 conteúdos. 5 da manhã giro, amanhã 2 horas depois do jogo de meio-dia, almoço com TF e à noite ali por volta das 19, 20 horas, noite alvinegra. Valeu, tamo juntos, fogo neles. Fui!